Eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia que você trouxe. Mateus capítulo 16, versículo 13 até o versículo 20. Nessas últimas semanas de novembro, nós estamos conversando aqui na igreja, o culto às 5h30, 7h30, e mais o próximo domingo de novembro, sobre amar a igreja. E a pergunta que a gente sempre tem feito é: você ama a igreja? E essa pergunta, ela é carregada de uma segunda pergunta, que é: por que você ama a igreja? Você ama a igreja pelo que ela é, ou você ama a igreja por tudo que ela faz? O texto que vamos ler hoje é a história de uma pergunta que Jesus também faz para os seus discípulos. E essa pergunta que Jesus faz para os seus discípulos, ela é uma pergunta interessante. Jesus pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? Jesus andava com 12, mas ao mesmo tempo com vários ali seguindo Jesus. Mas essa pergunta ele faz para os seus 12 discípulos, aqueles que ele próprio escolheu ali pelo nome. E eles respondem, e depois Jesus faz uma segunda pergunta. E essa segunda pergunta, ela pode nos ensinar uma grande lição hoje. Olha o que diz, a partir do versículo 13, do capítulo 16 de Mateus. Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13, diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias. Alguns também dizem que o Senhor é um dos profetas. Mas Jesus continuou e disse: quem diz vocês que eu sou? E respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. O que eu e você temos a ver com a igreja? O que eu e você temos a ver com a igreja? Olha que interessante, a igreja existe em Cristo e através de Cristo. A igreja é a realidade distintiva do Novo Testamento. A igreja é uma comunidade, é uma continuidade de Israel, a semente de Abraão, o povo da aliança de Deus. A igreja vive sob a aliança a qual Deus disse a Jeremias, o profeta Jeremias: eu serei o vosso Deus, e vocês serão o meu povo. A igreja existe sobre essa promessa que Deus fez para Jeremias no capítulo 30, versículo 22. Eu serei o povo de vocês, e vocês serão o meu povo. Eu serei o Deus de vocês, e vocês serão o meu povo. Então Jesus vem e faz uma pergunta, e essa pergunta é direta para aqueles que andavam com ele. Assim como eu fiz a pergunta no começo: você ama a igreja? Pergunta feita para pessoas que andam diretamente na igreja, pessoas que frequentam a igreja. E aqui Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos, discípulos que andavam com ele, discípulos que estavam com ele o tempo todo, discípulos que tinham intimidade com ele tinha intimidade com os discípulos que viam tudo acontecer, e viu milagres, viu várias coisas acontecerem. Jesus vem e faz uma pergunta direta para esses 12 discípulos: e vocês,
o que vocês dizem que eu sou? Esse moço, então, chamado Pedro, que sempre se levantava primeiro, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma declaração de alguém que estava sendo convidado, olha que interessante, uma declaração de alguém que estava sendo convidado a fazer parte da igreja cujas portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Após Pedro dar essa declaração de quem era Jesus, Jesus faz um convite para Pedro participar de uma igreja cujas portas do inferno não prevaleceriam contra ela. A igreja, então, nasce aqui de uma declaração: tu és o Filho do Deus vivo. A igreja é o povo de Deus. Hebreus 8, a partir do versículo 8 até o 13 diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz aos seus pais no dia em que tomei-os pelas mãos para os tirar da terra do Egito. Não! Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atenderei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, disse o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e no seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo. Olha que interessante. Não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais, dizendo, novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Deus falando aqui através desse texto que lemos, que nós somos, a igreja é o novo concerto de Deus, em Jesus. Em Jesus, a igreja então é o novo concerto com a humanidade. Os sacerdotes, os sacrifícios, os santuários do Antigo Testamento foram substituídos pela mediação de Jesus. Hebreus, do capítulo 1 ao capítulo 10, nos dá essa informação. Então agora, diante dessa nova mediação, que é o próprio Filho de Deus, qual a relação que tem, qual o relacionamento que eu tenho como igreja? Olha que interessante, os crentes em Cristo são a semente de Abraão, ou seja, o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Gálatas 3, 26 a 29 diz: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 ao versículo 10 diz, e o versículo 10 diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O que eu e você temos a ver com a igreja? Tudo. Nós temos tudo a ver com a igreja, porque eu e você hoje, nós somos povo de Deus. Povo de Deus. Segunda coisa que é interessante a respeito dessa nova mediação de Jesus, a limitação da antiga aliança a uma só nação foi substituída pela inclusão em Cristo em igualdade de condições de crentes de todas as nações. Por isso que nós saímos
do nosso país, encontramos igreja em todos os lugares que nós andamos. Todo lugar que a planta do seu pé pisar, ou tem Coca-Cola, ou tem Assembleia de Deus. Ou seja, Coca-Cola e Assembleia de Deus tem em todo lugar no mundo. Onde você for, tem Coca-Cola e tem uma igreja. Claro, mencionando a Assembleia, comparando com o nosso Brasil. E eu estava contando para uns amigos hoje, no futebol de manhã, uns meninos que não são crentes, eles estavam falando sobre pitu, e eu com aquele negócio de pitu na cabeça, pitu é o nome de uma cachaça, lá na terra do Vito. E quando eu fui lá em Pau dos Ferros, a gente passava com fome e sede no carro, é claro, não tinha levado água, não tinha levado nada. E você anda mais de hora sem achar um posto de gasolina, sem achar um botequim para comprar nada. Só placas assim grandes, outdoor, pitu, e um camarão no negócio. Eu falei assim, está chegando no restaurante. Na hora que eu chegar nesse restaurante chamado Pitu, a gente vai parar, vai almoçar ou comer alguma coisa. E eu guardando ali, no carona, guardando ali para quando visse a placa Pitu a 2 quilômetros, aí eu falava com o motorista, a gente pode parar lá no restaurante do Pitu? Quando eu fiquei sabendo o que era Pitu, Pitu é o nome de uma cachaça. E o outdoor estava fazendo propaganda desse lugar, dessa bebida. Não era comida, era nada. Não era nada de comida. Mas toda vilarejo que a gente passava, não tinha posto de gasolina, não tinha lugar para comer, não tinha muita, mas tinha uma igreja. Uma igreja. Todo lugar nessa face da terra tem igreja, gente. Olha o que o texto diz, de Efésios 2, a partir do versículo 1. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eras gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamavam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz pela cruz, reconciliando ambos com Deus em um corpo, matando elas a inimizade. A limitação da antiga aliança, uma só nação, foi quebrada em Jesus. O que eu e você temos a ver com a igreja? Tudo. Essa nova aliança não exclui os judeus. O Novo Testamento ensina que a igreja é o cumprimento da esperança e a disposição do Antigo Testamento realizado por Jesus Cristo. Não anulou ninguém, incluiu, foi todo mundo. Então, todos os lugares que nós andamos, nós encontramos crentes, pessoas que confessam Jesus Cristo como seu único Salvador. O que eu tenho a ver com a igreja? Tudo a ver com a igreja. O Espírito Santo, terceira coisa interessante sobre essa mediação entre Jesus, Deus e os homens, chamado igreja. O Espírito Santo é derramado sobre a igreja, a fim de que a comunhão com Cristo se torne realidade na vida da igreja. A igreja, então, é a única comunidade que presta culto a Deus. A igreja é o lugar da presença de Deus. O Espírito de Deus habita no meio da igreja, jamais nos deixa órfãos. O que eu e você tem a ver com a igreja? Tem a ver com a igreja? Tudo a ver. Eu e você, nós temos tudo a ver com a igreja. Então, essa declaração de Pedro a Jesus, diante da pergunta que Jesus fez, e vós, o que vocês dizem que eu sou? Pedro faz uma declaração, e diante dessa declaração de Pedro, Jesus faz um convite para que Pedro pudesse participar, fazer parte e espalhar essa igreja por onde quer que um convertido ande. Jesus Cristo é o Senhor da igreja.
uma declaração de alguém que seria convidado, que estava sendo convidado a fazer parte de uma igreja cujas portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, o que eu e você temos a ver com a igreja? Em relação a Deus, para a igreja, em relação a Deus, a igreja existe para glorificá-lo. Então, o que eu e você temos a ver com a igreja? Nós fomos criados para glorificar a Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se em Deus para sempre. Então, eu e você temos tudo a ver com a igreja. Se a igreja é esse lugar de adoração, eu sou esse lugar de adoração. Eu vivo para adorar a Deus. Glorificamos a Deus através da adoração. Glorificamos a Deus quando nos interessamos no que é dele. Glorificamos a Deus quando participamos da sua missão. Glorificamos a Deus quando buscamos em primeiro lugar. A igreja, cujas portas do inferno não prevaleceria contra ela, existe para glorificar a Deus. Como nós estamos glorificando a Deus? Eu ouvi uma mensagem por prestação, ontem metade e hoje a última metade. E o moço estava falando sobre pessoas que dizem que Deus não respondeu a sua petição, sonhos, os projetos, ou até mesmo uma manifestação de Deus, de algo que Deus iria fazer e Deus ainda não respondeu. E esse moço, ele deu uma resposta interessante a um amigo que chegou para ele e falou assim: Deus, ele não respondeu a minha oração. Deus não respondeu aquilo que ele havia falado comigo que ele iria fazer. E esse pastor bem ousado falou assim: rapaz, você é corajoso, chamar Deus de mentiroso. Ele falou assim: não estou chamando Deus de mentiroso, não. Ele falou assim: tá. Quando você fala que Deus prometeu alguma coisa para você e não cumpriu, você está chamando Deus de mentiroso. Não é assim que os mentirosos fazem? Eles prometem alguma coisa e eles não cumprem. Aí esse pastor disse para o amigo dele assim: olha, talvez você poderia reformular o seu questionamento. Talvez você poderia fazer o seguinte questionamento: por que Deus ainda não respondeu a minha oração? Ou por que Deus ainda não respondeu a sua promessa? O interessante de fazer essa pergunta, esse moço disse, é saber se nós realmente ainda estamos glorificando a Deus em primeiro lugar. Porque talvez no dia que você fez a oração, ou no dia que Deus prometeu para você alguma coisa, você estava glorificando a Deus e buscando o Senhor em primeiro lugar. Hoje, quando você está necessitado que Deus te responda, você está realmente glorificando a Deus e buscando o Senhor em primeiro lugar? Deus não vai te dar nada para que você possa jogar para o ralo. Deus não vai colocar nada na sua mão que você vai reter somente para você. A bênção de Deus é para que eu possa repartir, ser beneficiado e me alegrar com aquilo, mas também poder repartir com alguém. O que eu tenho pedido a Deus irá glorificar a Deus, já que o fim principal do homem, da igreja, é glorificar a Deus. O que nós clamamos e pedimos como igreja irá glorificar a Deus. Olha que interessante, é por isso que eu e você temos tudo a ver com a igreja, porque é na igreja que nós glorificamos a Deus. Quando falamos igreja, a gente entenda, não é esse templo aqui. Nós podemos sair daqui, ir ali para um restaurante, claro, não está aberto, ir para o estacionamento ali do Walmart e glorificar a Deus como igreja. Assim como nós fazemos nos parques, quando nós vamos, não é? No retiro, na praia, glorificamos a Deus. Onde nós estamos, na escola, glorificamos a Deus. Então, a igreja que glorifica a Deus, não estamos falando desse espaço aqui apenas. Glorificamos a Deus onde nós estamos. Onde nós estamos. O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Romanos 11:36 diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, o que eu e você temos a ver com a igreja? Tudo, porque nós existimos para glorificar a Deus. Em relação
a Deus, a igreja existe para glorificá-lo. Em relação a nós, a igreja existe para nos relacionarmos. Somos seres relacionais. O coronavírus está revirando a cabeça de muita gente. E já tem muita gente preocupada com o partir de amanhã. Pessoas que não conseguem ficar sozinho consigo mesmo. Isso. Pessoas que não conseguem lidar consigo mesmo. São pessoas que não estão aproveitando esse tempo de quarentena, de corona, de lockdown. Pessoas que necessitam estar com outros, porque quando elas estão com elas mesmas, elas se sentem terrivelmente preocupadas e sem jeito de lidar com ele mesmo. Então, em relação a nós, a igreja existe para nos relacionarmos. Não se esqueça, nós nos relacionamos conosco mesmo. Quando falamos em relacionamento, nós pensamos só entre eu e uma outra pessoa. Não. Qual o meu relacionamento comigo mesmo? Uma pergunta bacana a gente responder: você se conhece? Às vezes parece que não, porque as pessoas de fora ditam as regras de como nós devemos viver. Não é verdade? Principalmente hoje, no mundo aí de rede social. Tudo que nós vemos lá fora, nós trazemos para dentro, lá fora para dentro, e nunca de dentro para lá. Então, como nós nos relacionamos conosco mesmo? Qual o tipo de relacionamento que eu tenho comigo? Já que, em relação a nós, eu, como igreja, existo para me relacionar. Esquece o relacionamento entre pessoas, principalmente nos dias de hoje. Eu e você só podemos ser considerados dele se soubermos nos relacionar conosco mesmo. É por isso que eu e você temos tudo a ver com a igreja. Se eu tenho Deus como Pai, é porque Ele é nosso, não é só meu. Se eu tenho Deus como Pai, e o pão é partido pelo Pai, e o Pai é nosso, o pão não é só meu, o pão é nosso. Oramos para que o reino venha, e se Ele é o Senhor do reino, o reino não é só meu, o reino é nosso. Se oramos para que Ele nos perdoe as nossas dívidas, e essas dívidas não são só minhas, essas dívidas também são nossas. Não confunda relacionamento com intimidade. Talvez você, às vezes, confunde relacionamento com intimidade. A Bíblia diz que nós temos que nos relacionar com todos. Mas, infelizmente, nós não podemos ter intimidade com todos. Estava contando para um colega, ontem, fui na casa dele fazer uma visita, e o prédio dele é mais ou menos parecido com o meu, e cheio de vidro, não tem balcone. E uma das primeiras visitas que foi lá em casa, me incentivou, mas a Suzana não lembro se estava grávida, não lembro, nos incentivou a fazer uma paredinha assim, de meia altura, tampando a vidraça no meu prédio, assim, ó, porque talvez no dia que o menino escorregasse no carpete, ele ia bater no vidro do prédio e poderia cair lá embaixo. E só falando mal do lugar. O que nós fizemos? Falei assim, esse daí não pode entrar aqui nem tão cedo, porque ele só vem falando mal. Imagine um prédio de 30 anos de idade, os caras construíram com vidro dessa grossura, eu tenho que fazer uma parede de bloco ali para o menino não escorregar e bater lá. Não confunda intimidade com relacionamento. O interessante é que eu e você temos tudo a ver com a igreja, porque nós somos seres relacionais. Aprendemos a nos relacionar conosco mesmo, e a partir daí, então, eu tenho condições de me relacionar com as outras pessoas. Porque se eu não souber relacionar comigo mesmo, quando eu me relaciono com outras pessoas, eu vou me dar muito mal. Então, como igreja, o que eu tenho a ver com a igreja? Tudo a ver, porque essa igreja é um lugar de relacionamento. Terceiro lugar, o que eu e você temos a ver com a igreja em relação ao mundo? A igreja existe para que possamos testemunhar salvação. Atos 1:8 diz: quando os crentes foram revestidos com o Espírito Santo, eles receberam poder para testemunhar. Então você começa a perceber que testemunhar não seria e não é uma coisa muito simples. O texto diz que eles receberam poder para testemunhar. Então, em relação ao mundo,
a igreja existe para que eu possa testemunhar. Atos 1 diz que os crentes foram pregando a palavra de Deus por onde eles passavam, ou seja, revestidos de poder, eles foram testemunhando ao mundo por onde eles passaram, e esse evangelho chegou até mim, chegou até você. Nós crentes estamos envolvidos com os descrentes todos os dias, e somos nós que devemos testemunhar. Nós devemos testemunhar. A quem? Aos não crentes. Nós não andamos só com crentes todos os dias. E falha você que tem amizade só com crente. Nós temos que ter amizade também com pessoas descrentes, porque são eles que precisam do evangelho. Muitas vezes eles ouvem amigos. Os amigos compartilham o evangelho com outros amigos. E esses outros amigos que não são crentes se tornam crentes através de amigos. Para um pouquinho para você. Pensa na sua caminhada com Cristo. Quem apresentou o evangelho para você? Talvez foi na televisão, no rádio, algum lugar. Mas quem te trouxe para a igreja e você permaneceu na igreja por causa de amigos. Não se espante, eu falo isso aqui direto. Nós não ficamos na igreja por causa de Jesus. Porque Jesus está em toda a igreja que prega a palavra de Deus. Nós ficamos na igreja por causa de amigos. Muitos fazem amizade com os pastores. Muitos fazem amizade com os diáconos, com os presbíteros, com alguém, com uma irmã. Trabalha com um, trabalha com o outro. Então, nós ficamos por causa de amigos. E nós saímos também por causa de amigos. Somos seres relacionais. Então, em relação ao mundo, nós somos chamados como igreja para testemunhar. E a Bíblia usa várias figuras de linguagem para dar cor à mensagem que nós estamos testemunhando. Olha que interessante, a Bíblia diz que a igreja, nós somos luz. E o mesmo texto que diz que nós somos luz, diz que nós não acendemos uma candeia, uma vela e colocamos ela debaixo da cama, debaixo de um armário. Nós acendemos, nós somos luz para irradiar essa luz para outras pessoas. Ou seja, nós irradiamos luz nas trevas. Então temos que testemunhar. A igreja também, ela é comparada ao sal. Isso significa que nós somos uma influência visível na sociedade. A igreja também diz, a Bíblia diz em 2 Coríntios 2 que nós somos o bom perfume. A igreja é o bom perfume. Isso significa que nós temos que ser influência notada no meio da sociedade. Nós somos luz, somos visíveis, nós somos sal, somos influência, nós somos perfume, somos notado no meio da sociedade. E essa declaração que Pedro dá para Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é uma declaração de alguém que está sendo convidado para fazer parte de uma igreja cujas portas do inferno não prevaleceria contra ela. É por isso que eu e você temos tudo a ver com a igreja. Nós temos tudo a ver com a igreja porque nós somos chamados para testemunhar. Nós temos tudo a ver com a igreja porque nós somos chamados para congregar juntos. Nós temos tudo a ver com a igreja, porque nós somos chamados para glorificar a Deus. Eu e você temos tudo a ver com a igreja. Eu e você aprendemos aqui no primeiro culto, não somos igreja sozinho, somos igreja porque nós estamos juntos como corpo. Somente a partir do corpo nós podemos ser igreja. É na igreja que nós encontramos tudo isso. Olha que interessante. A igreja, ela não existe para ela existe para testemunhar Jesus Cristo como Salvador. A igreja não existe para fazer de você um santo. A igreja não existe para fazer de você uma pessoa bem-sucedida. A igreja não existe para fazer de você uma pessoa feliz.
A igreja existe para glorificar a Deus. A igreja existe para termos comunhão, aprender a ter comunhão comigo mesmo e a partir daí comunhão com os outros. A igreja existe para testemunhar Jesus Cristo como nosso Salvador. Ou seja, a igreja não existe para fazer de mim e de você um santo. A igreja não existe para fazer de mim e de você uma pessoa bem-sucedida. A igreja não existe para fazer de mim e de você uma pessoa feliz. Pois é na igreja que encontramos tudo isso. Santidade, pessoas bem-sucedidas e pessoas felizes. Quando testemunhamos Cristo, quando glorificamos a Cristo e quando temos comunhão, quando eu tenho comunhão comigo primeiro e depois com o próximo, eu me encontro como igreja sendo uma pessoa feliz, bem-sucedida e uma pessoa santa. E é por isso que a igreja não existe só para isso. É um resultado. Todas essas bênçãos são resultados do que nós podemos ser como igreja. E é por isso que eu e você temos tudo a ver com a igreja. Eu e você somos igreja. Eu e você, nós respiramos igreja. Eu e você somos a igreja do Deus vivo, porque em relação a Deus, nós existimos para glorificá-lo. Em relação a eu e você, a igreja existe para se relacionar. Em relação ao mundo, a igreja existe para testemunhar. E a minha última pergunta: se Jesus fizesse essa pergunta para nós, hoje, discípulos dele, qual seria a nossa resposta? O que os outros dizem que eu sou? Eles falam que o Senhor é a pessoa mais importante do dia 25 de dezembro, que não é loja, que não é presente, nada, é o Senhor. Eles falam que o Senhor nasceu há pouco mais de 2000 anos atrás e mudou o mundo. E Jesus vem e faz uma pergunta pessoal: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Qual seria a minha resposta? E qual seria a sua resposta? Eu tenho tudo a ver com a igreja, porque juntos nós somos igreja. Vamos orar? O que você tem a ver com a igreja? Principalmente nesses últimos dias, onde a igreja abre, fecha. A igreja tem inscrições para você participar do culto. Os cultos são limitados a pessoas. Os cultos online, que nós iremos começá-lo de novo a partir de quarta-feira. Você que tem tudo a ver com a igreja, como foi aquele primeiro tempo de pandemia, de quarentena, lockdown? Bateu um desespero depois do terceiro, quarto dia? Como você se relacionou consigo mesmo? Sozinho? Você e Deus? Aliás, você e você mesmo. E a presença de Deus, onde você estava? Glorificamos a Deus como igreja. Nos relacionamos conosco mesmo como igreja. E a partir de então, Deus nos dá o privilégio de podermos nos relacionar com outros irmãos em Cristo Jesus. Bênção. E em relação ao mundo, como igreja, nós testemunhamos. Poder para testemunhar foi liberado sobre cada um de nós. Deus, nós clamamos mais uma vez ao Senhor, que o Senhor nos ajude, principalmente nesse tempo, Senhor Deus, onde nós muitas vezes nos encontramos sozinhos, que o Senhor nos ajude a ser igreja sozinho.
Que o Senhor nos ensine, Deus, que eu tenho tudo a ver com a igreja, mesmo estando sozinho. Muitas vezes não participando do culto, apenas online. Que o Senhor possa gravar isso no nosso coração, Deus. Eu tenho tudo a ver com a igreja. Não o prédio, mas a igreja. Essa instituição que o Senhor estabeleceu, a qual o Senhor mesmo disse que as portas do inferno não prevaleceria contra ela. Eu faço parte da igreja cujas portas do inferno não prevalecem contra ela. Eu tenho tudo a ver, Deus, com a igreja. Que o Senhor nos ajude, Deus, e nos abençoe a sermos igreja de verdade, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém? Denis, alguns avisos. A partir de quarta-feira, nós vamos voltar a ter os nossos cultos apenas online. A regra é 10 pessoas aqui dentro. Conta comigo. 5 aqui, 2 pastores e 3 lá atrás. Quanto que deu? Quanto que deu? 5 mais 2 mais 3. 10. Ou seja, não tem mais vaga. Os cultos já estão lotados. Mas você, uma boa notícia. Você não precisa mais se preocupar em fazer inscrição para participar do culto online. Pode participar sem fazer inscrição. Então quem chorava antes com medo de inscrição, agora está na bênção. Amém? Então a partir de quarta, nossos cultos serão online pela nova regra do governo aqui onde nós estamos. E hoje, meus irmãos, é uma alegria poder receber mais um membro na igreja, não é? É a Maria, a bonequinha. E eu brinco com o Denis, aliás, o Israel brinca com o Denis, que a partir do dia que o Denis recebeu a Maria no colo, Deus deu para ele de volta a voz, né, Denis? Alguém já viu o Denis falar, gente? Não. Chega perto dele agora, depois que a menina nasceu. Tá falando, contando piada demais. Né, filha? Papai voltou a falar. Filha. Papai. E é uma alegria, não só ver a alegria dos dois, do Denis e da Karine, mas é uma alegria ver os pais trazendo seus filhos, a sua filha, na casa do Senhor, para consagrar o Senhor. É um privilégio que muitos de nós pais tivemos. E hoje, a alegria maior é de ver o coração do Denis e da Karine declarando: Deus, essa menina veio do Senhor e ela é para o Senhor. E nós vamos orar com eles. Vamos ficar de pé. Eu gostaria que você estendesse as suas mãos. Pode pegar, tá bom? Eu vou pegar, não. Com medo de cair. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado. Porque o Senhor é quem coloca no coração dos pais o desejo de consagrar os filhos ao Senhor. Deus, nós lemos nas Escrituras pais consagrando seus filhos ao Senhor. E como obedientes à Tua palavra, Deus, nós também seguimos, Deus, as leis do Senhor, a ordem do Senhor, o mandamento do Senhor. E muito obrigado, Deus, pelo cuidado que o Senhor está tendo, Deus, com o coração do Denis e da Karine, Deus. Fazendo com que eles voluntariamente tragam a Maria, Senhor Deus, à casa do Senhor para consagrá-la. Nós a abençoamos, Deus, no nome de Cristo Jesus e para a glória de Cristo Jesus. Que o poder sobrenatural do Senhor a envolva, Deus, de forma sobrenatural, para que ela possa crescer em sabedoria e graça, à medida que os seus pais a ensinem a palavra da verdade. E à medida que nós, igreja, como parceira da família, também abençoamos e ajudamos esses pais
a conhecer um pouco mais Jesus, para que eles possam instruir essa criança nos caminhos do Senhor. Nós a abençoamos o Denis e a Karine também, Deus, no nome de Jesus, e a consagramos para a glória do teu nome. Amém, Deus. Amém. Amém. Deus te abençoe.